Nos diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram e já não podia falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé. Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Pule para o versículo 18, que nos diz: eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador, vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse: não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e tomando-o, lançaram-no na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar a nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alçando-o da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Somente até aqui. Coloque sua Bíblia na sua cadeira agora. Continue de pé por mais um instante. Vamos orar um pouco ainda. Feche os teus olhos nesse instante. Eu convido você a desligar agora de todas as suas preocupações e a trazer a sua mente cativa ao Senhor, para que Deus possa falar ao meu coração, ao teu coração. Eu creio que Deus tem coisas a falar. Eu creio que Deus tem coisas a ministrar. Comece a orar você. Comece a pedir: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu creio que se você veio até aqui essa tarde, porque você tem desejo de ouvir a voz de Deus, porque você tem desejo de ver a glória de Deus, então comece a pedir: Deus, fala comigo, fala ao meu coração, edifica a minha vida, edifica-me nessa tarde, para que a minha vinda aqui tenha tido valor, tenha importância, porque eu vou ouvir o Senhor falando comigo. Comece a orar a Deus em nome de Jesus. Espírito de Deus, Pai, nós te invocamos nesse lugar, Senhor. Não há, Deus, razão para estarmos aqui se a tua presença ela não estiver aqui, Deus, de forma forte e enchendo a nossa vida, Senhor.
Traz, ó Deus, em nome de Jesus, a tua presença de forma manifesta nesse lugar. Traz a tua presença com peso de glória e começa a encher os nossos corações. Começa a encher o coração do teu filho, começa a encher o coração da tua filha. Talvez existam pessoas que entraram, vieram, ó Deus, entristecidas, coração ferido, mas eu sei que o Senhor também veio a esse lugar e tem fonte de alegria, rios de vida a jorrar nesse lugar, na vida daqueles que te buscarem nessa tarde, Senhor. Por isso vem, Jesus, vem sobre nós, enche esse ginásio, enche esse lugar, enche o nosso coração em nome de Jesus. Traz, Senhor, temor ao nosso coração pela tua presença. Traz, Senhor, reverência ao nosso coração pela tua presença. Traz, Senhor, em nome de Jesus, fome ao nosso coração pela tua presença, para te buscar nessa noite com fogo em nossos corações. O fogo, Deus, do teu Espírito em nós. Que enquanto estivermos partilhando a tua palavra, o teu Espírito tenha total liberdade para agir, para tocar, e que nada, Senhor, impeça que o teu filho e a tua filha receba aquilo que tu tens a fazer nessa tarde, aquilo que tu tens a mover nessa tarde, aquilo que tu tens a falar nessa tarde, em nome de Jesus. Vem, Senhor, dá-nos o espírito de graça, dá-nos o espírito da revelação da tua palavra, dá-nos o espírito, Senhor, de sabedoria do alto, para que aquilo que vai ser ministrado hoje, Senhor, seja a tua palavra revelada ao coração da igreja reunida nessa tarde, em nome de Jesus. Que a tua bênção seja sobre cada irmão, porque eu sei que os teus olhos estão sobre nós, e procurando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Você pode se assentar. Todos nós temos muitos sonhos. Todos nós temos muitos alvos, muitos projetos, muitas coisas que a gente quer conquistar. A gente sonha muito, né? A gente sonha em casar, quem é solteiro, sonha em casar, sonha em constituir uma família, em constituir um lar. Sonhamos em ter filhos, sonhamos em ter um futuro tranquilo, sonhamos em ter uma boa profissão, em ter condições de sustentar a família bem, de ter tranquilidade financeira, estabilidade financeira. Quando nós somos crentes e temos familiares que não servem ao Senhor, nós sonhamos em que Deus alcance os nossos familiares, em que Deus salve o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que Deus salve, que Deus alcance, que Deus os tire das garras de Satanás. A gente sonha. Nós sonhamos na nossa igreja, sonhamos com os nossos ministérios, que façam a vontade do Senhor, que sejam bênção nas mãos do Senhor. Sonhamos com a nossa igreja que cresça, que avance, que muitas almas se convertam, que muitas vidas se convertam, se dobrem ao Senhor, venham para a presença de Deus. Nós sonhamos muito, nós sonhamos demais. E sonhar é fundamental. Sonhar é fundamental. Essa semana eu lia um livro de um autor que tem sido muito lido nos últimos tempos, e ele falava algumas coisas interessantes. O nome dele é Augusto Cury, talvez alguém já tenha lido alguma coisa dele. E ele falava algumas coisas interessantes sobre sonhos. Eu anotei, achei interessante. Veja o que ele diz assim: os sonhos nos inspiram a criar, nos animam a superar, nos encorajam a conquistar. Quando eu sonho, eu quero conquistar. Quando eu tenho sonhos, eu fico animado a superar os desafios, a superar os obstáculos. Quando eu sonho, eu me inspiro a criar novas saídas, novas oportunidades. Ele diz mais: se os seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena.
suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Se você não sonha, facilmente você vai parar diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade. Os sonhos regam a existência com sentido. Os sonhos nos ajudam. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, e a ausência dos sonhos transforma milionários em mendigos. A presença dos sonhos faz de idosos jovens, e a ausência de sonhos faz de jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua história, renovam as forças do ansioso, animam os deprimidos, transformam os inseguros em seres humanos de raro valor. Os sonhos fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Veja como é importante sonhar. Alguém já disse também que quem para de sonhar, para de viver. Como é importante sonhar. Quando você sonha, você rompe. Quando você sonha, você alcança, você conquista, você luta, você paga preço, porque você tem sonhos que estão movendo o teu coração. Mas o problema é que quando a gente começa a sonhar, muitos obstáculos aparecem diante de nós, muitas dificuldades. O texto que nós lemos fala de José e todas as lutas que ele enfrentou por causa dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Mas nós temos outros exemplos na história. A gente poderia falar, por exemplo, de um personagem que marcou a história americana e a história do mundo, chamado Martin Luther King, que sonhou em ver uma América igual, num tempo onde havia tanta desigualdade social, mas principalmente desigualdade racial, onde negros e brancos não eram vistos como iguais, onde os negros eram vítima de um grande preconceito. Martin Luther King, um negro, começa a sonhar em ver tudo igual, a sonhar com uma América onde todos são iguais, independente da cor que tem. E ele paga um preço por causa disso. A gente pode também falar de um personagem um tanto conhecido nosso, John Wesley, que sonhou em ver uma igreja avivada, viva, que vivesse os valores do reino de Deus, que vivesse verdadeiramente o evangelho de Cristo com vigor, com força, com alegria. Mas esses homens, como José, tiveram muitas lutas e muitas dificuldades. E eu quero, de forma objetiva, dizer para você algumas coisas que nós precisamos diante dos nossos sonhos, algumas atitudes que nós precisamos ter diante dos nossos sonhos, para que eles se realizem, para que eles não sejam esquecidos, para que eles não sejam perdidos, mas para que eles estejam vivos e caminhando para uma realização. Algumas coisas que José nos ensina e que esses outros homens também vão nos trazer. A primeira coisa que a gente aprende com José e com esses outros homens sonhadores, que nem todos que estão à nossa volta, entendem os nossos sonhos. Quando José compartilha o sonho, quando ele fala do sonho que ele teve, os irmãos não aceitaram aquilo. Mas como? Será que você está dizendo que nós vamos ter que te adorar, que você é mais importante do que a gente? O seu pai mesmo ficou assustado. Ele disse: será que eu, sua mãe, todos nós vamos ter que nos prostrar diante de você? Não entenderam o sonho, não aceitaram o sonho. Meu irmão, minha irmã, não espere que todo mundo vá aplaudir o teu sonho. Não espere que todo mundo vai se colocar à disposição para que o teu sonho se realize.
Não espere que todo mundo vai aplaudir você e vai dizer: conte comigo para a realização do teu sonho. Na maioria das vezes, quando começamos a sonhar, o que nós vamos enfrentar é pessoas que não vão nos ajudar. E às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes a gente pode compartilhar sonhos com familiares nossos, achando: a minha família sim, minha família vai me ouvir, minha família vai me dar o valor que eu quero, minha família vai investir nos meus sonhos, e são os primeiros a virem contra. São os primeiros às vezes a dizer: você não vai nunca realizar isso, você nunca vai chegar a esse lugar, você nunca vai conquistar, você nunca... Quem é você? Quem é você para sonhar isso? Talvez alguém diga: eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. E alguém diz: quem é você para sonhar isso? Você não é ninguém, você não tem a menor condição, você não vai alcançar isso. Pare, tira isso da sua cabeça, tira isso. Quem é você para sonhar? Talvez alguns por inveja, talvez alguns por ciúme, vão dizer: para com isso, coloque teus pezinhos no chão, porque você não vai chegar a lugar nenhum com esse sonho. Você precisa entender, irmãos, que nem todo mundo vai entender os sonhos que Deus está colocando no teu coração. Nem todo mundo vai balizar os sonhos que você está tendo. E por causa disso, os primeiros a acreditar nos sonhos precisamos ser nós mesmos. Você precisa acreditar no teu sonho. Pode todo mundo dizer que você não vai conquistar, mas você precisa bater no teu peito e dizer: eu vou conquistar sim, eu vou sonhar e eu vou chegar. Deus colocou no meu coração e eu vou conseguir. Eu posso não saber como ainda, mas se Deus me permitiu sonhar, Ele me dará as condições necessárias para que Ele se realize na minha vida. Eu vou conquistar. Você precisa ser o primeiro a acreditar nos teus sonhos e naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não importa se ninguém está te vendo, não importa se ninguém está acreditando em você, não importa se ninguém está dando crédito a você. Você tem condições, porque Deus é contigo, Deus é sobre a tua vida. A segunda coisa importante para que Deus honre os teus sonhos e eles se realizem é que os sonhos que Deus coloca em nosso coração, preste atenção nisso, os sonhos que Deus coloca em nosso coração não tem prazo de validade. Você vai ao mercado e compra alguma coisa, ele tem prazo de validade. Se você não consumir até aquele prazo, pode jogar fora, ele já não serve. E pode te fazer mal se você consumi-lo. Você compra um remédio, ele tem prazo de validade. Se você tomar ele fora daquele prazo, ao invés de curar uma enfermidade sua, ele vai te fazer mal. Mas os sonhos que Deus gera em você, os sonhos que Deus gera em nossos corações, os projetos de Deus para nós, não tem prazo de validade. Talvez Deus falou com você há muitos anos atrás. Talvez Deus te deu um sonho e um projeto há muitos anos atrás. E talvez os anos passaram, o tempo passou. E talvez hoje você está sentado aqui dizendo: nossa, passou tanto tempo, eu acho que isso não era sonho de Deus, eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vai cumprir, eu acho que não vai chegar. Mas, amados, quem disse que os sonhos de Deus têm prazo de validade? José teve que esperar bastante, aproximadamente 20 anos, desde o dia em que ele sonhou até o dia em que ele sentou no trono e os seus irmãos vieram até o Egito. Aproximadamente 20 anos ele teve que esperar. Talvez em muitos momentos José tenha dito: o tempo passou, o tempo ficou, o tempo apagou o sonho, o tempo apagou o projeto de Deus na minha vida, mas não tem prazo de validade. Não importa se tem muito tempo, não importa se tem vários meses, se tem vários anos. Se Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Se Deus gerou no teu coração esse sonho, Ele é fiel para cumprir na tua vida cada um dos sonhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não pode desistir dele, você não pode entregar de mão achando que o tempo apagou. Não apagou. Eles são reais, estão vivos no coração de Deus, e Deus quer que eles estejam vivos no teu coração também, nessa tarde, em nome de Jesus. E por último, os sonhos que temos
só se realizarão se nós não desistirmos deles. Os sonhos que nós temos só se realizarão se nós não desistirmos deles. Os obstáculos vêm, as dificuldades vêm, as pessoas que vêm confrontar o nosso sonho aparecem de todos os lados. Mas se nós pararmos, o sonho vira lembrança apenas. Nós precisamos avançar. José não parou em momento algum. Dentro da cisterna ele continuou sonhando. Preso no Egito ele continuou sonhando. Injustiçado ele continuou sonhando. Não parou de sonhar. Sabia que Deus iria honrar os sonhos dele. Nós falamos de Martin Luther King. Martin Luther King teve que lutar contra muitas dificuldades, ameaças de morte a todo momento a ele e a sua família. E você acha que ele não pensou em parar? Você acha que ele não pensou em desistir? Irmãos, todos nós em algum momento pensamos em desistir. Não adianta. Todos nós em algum momento pensamos em parar, pensamos em jogar a toalha, pensamos em deixar tudo. Não há quem tenha muita fé que em algum momento não duvide. Pedro tinha muita fé, se lançou para fora do barco, andou por sobre as águas, mas houve um momento em que ele duvidou, porque ele olhou para a tempestade à sua volta. Não há nenhum de nós que, por mais fortes que sejam, em algum momento não nos sintamos fracos. Não há nenhum que, por mais motivado que seja, em algum momento não se sinta desanimado e desencorajado a continuar. Martin Luther King, certa vez ele foi ameaçado de morte, ameaçaram sua filha, ameaçaram sua família. E ele nos diz em um dos seus relatos, em um de seus diários, ele diz assim: sentei-me à mesa, ele tinha acabado de sofrer um atentado à bala. Sentei-me à mesa pensando naquela menina, a filha dele, que estava dormindo no outro quarto, e no fato de que ela poderia ser tirada de mim a qualquer momento. Comecei a pensar na esposa dedicada, devotada e leal, que estava ali dormindo, e concluí que não poderia suportar mais aquilo. Existe muito momento, irmãos, muitos momentos em que nós achamos que não vamos suportar mais. Nós vamos enterrar o sonho, nós vamos desistir de tudo, nós vamos parar com tudo. Eu era fraco, diz Luther King. Percebi então que a religião precisava tornar-se algo real para mim, e que eu precisava conhecer Deus por mim mesmo. Curvei-me em oração diante daquela xícara de café. Nunca vou me esquecer. Fiz uma oração e orei em voz alta naquela noite e disse: Senhor, estou aqui tentando fazer o que é certo. Penso que estou certo. Penso que a causa que representamos é certa. Mas, Senhor, preciso confessar que me sinto fraco agora. Estou vacilando. Estou perdendo a coragem. Quem sabe essa oração não é a mesma que você está fazendo nessa tarde. Senhor, eu estou tentando. Eu estou lutando. Eu estou me esforçando, Senhor. Mas eu já não tenho mais coragem. Eu já acho que não vai dar mais. Eu já não tenho mais forças para dar um passo. Eu penso que eu estou fracassando de tudo. E ele diz: e pareceu-me naquele momento que eu pude ouvir uma voz dentro de mim dizendo: Martin Luther King, levante-se em nome da retidão, levante-se pela justiça, levante-se pela verdade, saiba que estarei com você até o fim do mundo. Ouvi a voz de Jesus dizendo calmamente que eu deveria continuar lutando. Ele prometeu que jamais me deixaria, nunca me abandonaria, eu nunca estaria só, nunca estaria sozinho. Ele prometeu nunca deixar-me sozinho. Deus nessa tarde está falando com você, está falando comigo. Por mais que nós não tenhamos força hoje para caminhar, por mais que a gente já não tenha vigor para ver sonhos se realizando na nossa vida, por
Por mais que a gente já esteja no coração achando, esse sonho morreu, acabou. Talvez você sonhou em ver a tua família convertida. Você sonhou em ver o teu lar na presença do Senhor, mas parece que cada vez mais longe eles estão de Deus. Talvez você sonhou com um casamento alegre, feliz, mas mais e mais você vê um casamento desfeito. Isso te rouba a tua força, te rouba a tua alegria, te rouba a tua vontade de viver e de romper com os obstáculos, e parece que os sonhos vão morrer diante de você. Mas não desista, irmão. O Senhor é fiel para realizar os sonhos na tua vida e na minha vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar contando uma historinha muito simples, uma historinha infantil, que talvez você conheça, que talvez você saiba, mas eu quero trazê-la para você nessa tarde. Dizem que num determinado bosque, 3 árvores, é uma história infantil, 3 árvores estavam conversando, e uma dizia para a outra assim: quando você for cortada, o que você quer ser? E a primeira árvore diz assim: quando eu for cortada, eu gostaria que fizessem de mim um grande baú, um baú onde pusessem muita riqueza. Eu gostaria que fizessem um baú e dentro de mim fossem guardados ouro, pedras preciosas, riquezas das maiores. Eu gostaria isso, de ser um baú e que dentro de mim fossem colocados toda a sorte de riquezas. E a outra disse: meu sonho é diferente. Depois de cortada, eu gostaria que fizessem de mim um grande navio, navio muito grande, imponente, e que eu pudesse ir de margem a margem, atravessando os mares e levando medicamentos em lugares onde pestes estão assolando a população, levando cura, levando pessoas que fossem transmitir alegrias. Eu gostaria de ser feito um grande iate, um grande navio, e transportar riquezas, alegrias, remédios, cura. A terceira árvore disse: pois eu gostaria de ser uma escultura. Eu gostaria que depois de cortada viessem artesãos e me fizessem uma grande escultura. Eu gostaria de ser admirada. Eu gostaria que todos ficassem olhando para mim, vendo como eu sou belo, como eu sou bonito, e ficassem me elogiando e lembrando de mim depois que me vissem. O tempo passou e as 3 árvores foram cortadas. A primeira árvore que foi cortada queria ser um baú e ter dentro de si riquezas. Fizeram dela um coxo para colocar comida para animais. E ela ficou decepcionada. Eu queria ser um baú. Eu queria que dentro de mim tivessem riquezas. E olha o que tem dentro de mim: comida para animal, lavagem. E ela ficou decepcionada, frustrada. A segunda árvore, quando foi cortada, queria ser um navio, um grande navio, um bonito navio. Cortaram, né? E fizeram dela um barquinho muito simples. Não dava para levar mais do que 5 homens. Um barquinho pequeno de pesca, fraquinho. E ela ficou decepcionada. Ela disse: quando é que eu vou poder transportar riquezas, medicamentos? O máximo que eu vou transportar é 2, 3 pescadores. Ficou frustrada, triste. E a terceira árvore, que queria ser uma escultura, cortaram ela em 2 pedaços de pau, em 2 tocos, e jogaram ela lá num canto e deixaram ela esquecida. Ninguém via ela, ninguém olhava para ela, ela não tinha nenhuma forma. Eram 2 pedaços de pau jogados no canto. E ela, frustrada, disse: quem é que vai me ver aqui? Quem é que vai me admirar aqui? Quem é que vai dizer que eu sou bonito aqui, jogado num canto sem forma nenhuma? Ficou frustrado. Será que alguém aqui nessa tarde
está vivendo um tempo parecido com essas árvores? Os sonhos foram para outros lados. Quando esteve lá no altar para casar, sonhou com um casamento abençoado e hoje chora porque o casamento está desfazendo. Sonhou com filhos abençoados, com filhos prósperos, e talvez hoje vê filhos que estão longe da presença do Senhor, quem sabe até usando drogas, usando álcool, como a gente infelizmente vê em muitos casos. Quem sabe alguém aqui sonhou com uma profissão, estudou, trabalhou, correu atrás, fez curso e hoje não consegue ver uma porta aberta, não consegue se realizar, não consegue sentir alegria. Quem sabe depois de um culto, alguém profetizou sobre você e disse: olha, tua família vai se render aos pés do Senhor. Você creu, correu para casa, achando que quando chegasse lá, a família está quebrantada, coração quebrantado, contrito. E quando chegou lá, o que você pôde ver foi pessoas te agredindo, te atacando e indo cada vez mais para longe de Deus. Quem sabe você sonhou com tantas coisas e nessa tarde parece que os sonhos estão se desfazendo diante de você, frustradas como as árvores da nossa história. Quem sabe? Mas um dia, Maria, mãe de Jesus, está grávida, precisa nascer. Jesus precisa nascer. E José não tem um lugar, as hospedarias estavam cheias, não havia lugar. José então encontra um único lugar, um curral de animais. É o único lugar que se abriu, o único lugar possível para Jesus nascer. José então não vai ter berço. José pega um coxo de animais, limpa, coloca um paninho, e quando Maria tem Jesus, José pega o Rei dos Reis, o nosso Senhor, e coloca dentro daquele coxo de animais. Sabe quem era aquele coxo? Aquela árvore que sonhava em ser um baú e abrigar dentro de si riquezas. E agora ela entende. Ela entende que dentro de si está a maior riqueza de todas. Ela entende que dentro de si está o maior tesouro de todos. O Rei dos Reis, o dono do ouro, o dono da prata está dentro dele. E agora ele se realiza, o sonho dele se realiza, porque ele nunca imaginou que ele ia abrigar tanta riqueza como naquele dia. Jesus cresce, começa o seu ministério, está pregando em vários lugares. E um dia ele diz: olha, Pedro, eu quero ir pregar do outro lado da margem, porque lá tem pessoas que precisam ouvir a minha voz também. Traga-me um barco. Pedro diz: Senhor, só tem esse barquinho aqui, é simples, é pequeno, mas dá para nós irmos até o outro lado. Pedro traz aquele barquinho. Jesus entra naquele barquinho simples, humilde, para poder passar para outra margem do rio. E quando ele chega na outra margem, ele começa a pregar. Gente começa a ser curada, pessoas começam a ser libertas, milagres começam a acontecer. E sabe de que era feito aquele barquinho? Daquela árvore que queria ser um grande navio e transportar cura, e transportar esperança, e transportar riquezas. E agora ela se realiza, e agora ela se alegra, porque dentro de si aquela árvore entende que está a fonte de alegria, a fonte de esperança, a fonte de cura, a fonte de amor. Jesus está dentro dele, e ele realiza o seu sonho, realiza o seu projeto. O ministério de Jesus continua, e chega a hora de Jesus ser crucificado por nós. E quando ele vai ser crucificado, alguns soldados dizem: olha, pegue 2 pedaços de pau, arrumem 2 pedaços de pau, precisamos fazer uma cruz para ele. E eles vão lá, pegam num canto lá escondido, esquecido, pegam 2 pedaços de pau, fazem a cruz para Jesus e o prendem ali e o matam ali. E sabe de que era feita aquela cruz? Daquela árvore que queria ser uma escultura e ser admirada, e ser lembrada, e ser cantada. E ela se alegra, porque passados
mais de 2000 anos, ainda cantamos que amamos a mensagem da cruz. E a cruz tornou-se um símbolo de vitória na vida do povo de Deus. E ela é lembrada, e ela é olhada, e ela é vista. Ela é tida como, alguns colocam como adorno, como enfeite. E ela se realiza, porque agora todos vão se lembrar dela, porque Jesus esteve nela. Sabe qual é a moral dessa historinha? Tão simples, tão singela, mas sabe qual é a moral dessa história? E aí é uma realidade para a minha vida e para a sua vida nessa tarde. Você pode estar frustrado nessa tarde. Os teus sonhos podem estar morrendo diante de você. Você pode nem estar acreditando mais que eles vão se realizar. Você pode nem estar acreditando mais que um dia você verá aquilo realizado, concretizado na sua vida. Pode não ter força em você, pode não ter esperança em você. Mas se Jesus passar hoje na sua vida, irmão, a situação vai mudar. Se Jesus passar hoje na tua história, se Jesus passar hoje na minha história, ainda que os meus sonhos estejam mortos diante de mim, eles vão reviver, e Deus os realizará na minha vida, em nome de Jesus. Deus vai realizar, Deus vai fazer, Deus vai mover, Ele é fiel para fazer. Deus vai realizar na tua vida. Não importa se eles estão morrendo, você não pode desistir deles. Não importa se ninguém acredita, você precisa acreditar. Não importa se o tempo está passando, eles não têm prazo de validade. E o mais importante, antes de você sonhar, Jesus sonhou os teus sonhos. E Ele não perde batalha, Ele é Senhor da nossa vida. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante, em nome de Jesus. Eu queria que nós orássemos nessa hora. Eu queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça e começasse a conversar com o Senhor. Começasse a pedir: Deus, olha para mim nessa tarde. Talvez os sonhos estão morrendo dentro de você. Talvez você já não acredite mais que possa ter um casamento abençoado. Talvez você já não acredite mais que possa ter uma família feliz. Talvez você não acredite mais que Deus possa te usar. Talvez você não acredite mais que Deus possa fazer de você alguém especial, que Deus possa te exaltar, que Deus possa te levantar. Mas se você veio nessa tarde, você veio para que Deus pudesse falar ao teu coração que Ele sonhou os teus sonhos primeiro. Não importa se o tempo passou, não importa se as circunstâncias ficaram mais complicadas do que quando você começou a sonhar. Quando José começou a sonhar, irmãos, quando José começou a sonhar, ele era o filho caçula, o mais amado do pai. Quando os sonhos se realizaram, ele passou por cisternas, foi vendido, quase foi morto, foi preso. Às vezes as circunstâncias pioram, mas não é porque os sonhos não vão se cumprir, é porque a glória ainda será ainda maior na sua vida. Quando Luther King começou a sonhar, as coisas não estavam tão complicadas, mas ele foi morto por aquilo. Mas hoje a América, pelo menos nos papéis, na sua lei, diz que todos são iguais perante a lei. Não pode mais ter preconceito. Se quando tem, é passível de ser preso. E nos últimos dias nós acompanhamos na televisão a eleição de um presidente negro, o homem mais importante da América hoje, e talvez o mais importante do mundo em cargo, é um negro. Luther King talvez não tenha sonhado tão alto assim. Quando você sonha os sonhos de Deus, eles vão se realizar na tua vida. Wesley sonhou com uma igreja viva. Foi proibido de pregar na sua igreja, foi para o túmulo de seu pai e declarou: o mundo é a minha paróquia. E hoje a igreja metodista está no mundo inteiro, incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Sonhos se realizam. Os sonhos se realizam, irmãos.
Os teus sonhos vão se realizar em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com um cântico e depois